Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. Tema de hoje, parece, mas não é. Olha aí, parece, mas não é. O programa O Divã de André Kepp é transmitido pela rádio Vibe Mundial e depois postado no YouTube, Facebook e Instagram. Eu vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. 1. Parece que nada de importante acontece no mundo, a não ser a pandemia e as vacinas. Mas acontecem manifestações diárias no mundo inteiro de pessoas pedindo por liberdade. Por que será que as pessoas estão pedindo por liberdade? Nós vamos ver hoje. Tivemos manifestações no Brasil, na Suíça, em Portugal, na França, na Alemanha e em vários outros países. Então tem muito mais coisas acontecendo no mundo, mas evidentemente a grande mídia não fala. Só a mídia independente. 2. Parece que ainda vivemos em um mundo livre. Mas no Brasil e no mundo há prisões políticas, censura e outros bloqueios à liberdade de pensamento e expressão. 3. Parece que a luta pela liberdade só acontece no Brasil. Então, o pessoal está lutando pela liberdade, mas é um fenômeno regional. Nós temos muito hábito de olhar muito para o que acontece aqui, sem olhar tanto para a geopolítica. E que esses problemas de censura e prisões políticas é local, né, acontece só no Brasil, e não ocorre nos outros países. Mas a censura e as prisões políticas ocorrem em vários países na atualidade, inclusive com prisões políticas muito piores do que as existentes no Brasil. Olha aí. 4. Parece que o mundo está em paz e que só temos problemas políticos e econômicos no Brasil. Olhando de novo daqui do Brasil, sem observar tanto a geopolítica. Mas, apesar da grande mídia não mostrar, vivemos uma crise internacional que envolve todos os países do mundo, exatamente todos, com várias pessoas lutando pela liberdade no mundo inteiro. E pior, temos todos os indícios de que essa crise foi planejada. 5. Parece um exagero dizer que existem pessoas poderosas planejando e praticando o mal no mundo. Isso talvez nos anos 60, 70, até no máximo 80, não seria nenhuma fala extraordinária. Todo mundo tinha uma consciência social de que havia várias pessoas fazendo mal e planejando coisas ruins de âmbito político, econômico, etc. Agora, parece na atualidade um exagero. Não, isso é teoria da conspiração. Não, isso é bobagem. Não é nada disso. Está tudo em paz, não está acontecendo nada de mal no mundo. Mas existem vários documentos, estudos, pesquisas e reportagens independentes, olha aí, reportagens independentes, que demonstram tanto o planejamento do mal quanto a prática do mal feitos por pessoas poderosas. E eu vou dar um exemplo agora, para não ficar só em algo comentado, mas eu vou exemplificar. Eu descobri esse documento assistindo uma reportagem da Fox News, uma emissora norte-americana. O documento se chama, em português, Cenários para o Futuro da Tecnologia e Desenvolvimento Internacional. É da Fundação Rockefeller.
Esse texto foi feito em maio de 2010, vou repetir, maio de 2010, e descrevia em detalhes tudo o que aconteceu agora em 2020 e 2021. Então já falava de tudo. Falava de coisas como pandemia, lockdown, máscaras, medidores de temperatura e processos de higienização. Falava isso em 2010. Então, e a questão que a própria reportagem da Fox News colocou foi a seguinte: bom, até que ponto esse texto é uma mera previsão? Eles tinham uma bola de cristal e previam tudo isso. Será que esse texto não é o próprio planejamento de tudo que está acontecendo? Então, o que a Fox News colocou em questão foi o seguinte, né? A reportagem aconteceu em plena época da pandemia. Então disse, mas como é que eles sabiam de tudo isso? Será que é uma mera previsão? Ou eles faziam parte de um planejamento de tudo isso? Então, foi uma reportagem muito interessante, que chamou muita atenção, principalmente por causa desse documento apresentado, e eu fui atrás e eu vou indicar para vocês como vocês podem ir atrás desse documento e até baixar em PDF. Inclusive, no capítulo desse documento, que é Lockstep, o capítulo Lockstep, que significa ação de bloqueio, lembrando lockdown e outras ações de bloqueio, há uma previsão de que a pandemia provocaria efeitos mortais, esse é o termo que é usado, nas economias, que a gente tem falado de guerra híbrida, né, contra as economias, a parte econômica, e na mobilidade internacional, tanto de pessoas quanto de produtos. Então as pessoas teriam, né, o lockdown, o problema de mobilidade, tanto de pessoas quanto de produtos. Bom, e esse capítulo, né, que é especificamente o Lockstep, continua afirmando que haveria o fechamento de lojas e escritórios por meses. Puxa vida, como eles acertaram tanto, né? Olha que previsão bem feita. Ou será que era um planejamento e não uma previsão? É da Rockefeller Foundation. Bem como um controle autoritário dos cidadãos, né? Então, haveria o fechamento de lojas e escritórios por meses, bem como um controle autoritário dos cidadãos, e preste atenção nisso, para a proteção dos próprios cidadãos. Olha a malícia desse texto, que induz a acreditar que perderemos a nossa liberdade para o nosso próprio bem. Então você está perdendo essa liberdade, mas é para o seu bem. Você não sabe o que fazer direito com a liberdade, né? Então você vai perder a liberdade para o seu bem, você não vai poder mais ir e vir para o seu bem, você vai perder a liberdade de expressão para o seu bem, você vai perder a liberdade de se comunicar para o seu bem, nós vamos fazer tudo para o seu bem. Olha a ironia e a maldade e a malícia dessa colocação. Então nós não perdemos a nossa liberdade para o nosso bem. Inclusive, você perderá os seus bens, a sua propriedade privada para o seu bem. Escuta, não é nada disso. Então, para quem gosta de estudar esses textos, então você, meu ouvinte, né, que é estudioso, você pode baixar esse documento pela internet em PDF. Ele só está disponível em inglês e se chama, eu mesmo baixei em PDF e aí pude estudar com maior profundidade. Scenarios, que se escreve como cenários em português, mas é com SC, Scenarios,
for the Future of Technology and International Development. É da Rockefeller Foundation. Então procura na internet, você pode pegar o documento em PDF. Tem um que é até muito interessante, tá? Com alguns comentários, né? Feitos agora. Então o documento é de 2010 e tem comentários de uma pessoa que fez assim, coloca nos cantinhos do texto, né? Comentários agora foram feitos em 2020. 6. Parece que esses grupos poderosos destruirão a todos nós e não tem mais jeito. Não é essa sensação que dá? Puxa, mas eles são tão poderosos, não tem o que fazer, aquela coisa. Mas nós, as pessoas da população, venceremos essas batalhas com certeza. Somos 99% das pessoas do mundo reagindo, nós estamos apenas reagindo contra 1% de poderosos e patrocinados. Quando eu falo patrocinados, são pagos, né? Eles são pagos para fazer isso. Que planejam o mal para o mundo. Então, venceremos essa batalha com toda certeza. A contra-reação já começou e já está em curso, mas vamos lembrar do seguinte, de novo, é como um imenso jogo de xadrez, é como um imenso tabuleiro de xadrez. Cada movimento tem que ser muito bem pensado. É algo muito estratégico e muito inteligente. Então, a nossa conscientização é o mais importante, porque aí nós agiremos conscientes do que está acontecendo no mundo. Por isso que parece que o mundo está em paz, não está acontecendo nada, a não ser a pandemia, mas não, estão acontecendo coisas muito importantes que precisamos saber pelas mídias independentes, ficar a par pelas mídias independentes e, a partir daí, reagirmos, conscientizarmos e reagirmos. Isso vai fazer com que nós nos libertemos deste mal que está sendo instalado no mundo e tentam forçar no mundo. Não vão conseguir. Eu vou dar 2 dicas, mas muito rápidas para você. A primeira é do meu livro A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, da editora Madras. O meu nome completo é Marc, M-A-R-C, André Kepp. E é um livro que procura demonstrar e investigar qual teria sido o verdadeiro passado da Terra. Não aquele que eles nos contaram, tá? Mas qual teria sido o verdadeiro passado da Terra, e baseado em pesquisas, em descobertas e em textos antigos. Então, a partir disso, o verdadeiro passado da Terra foi remontado nesse livro, A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, da editora Madras. Você encontra em todas as livrarias, né, e você pode pedir na sua casa, né, para que haja uma entrega na sua casa do livro. E também o meu livro internacional, que é Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste, da Novas Edições Acadêmicas. É uma editora que tem a sua sede na Alemanha, mas com filiais em Portugal, em Lisboa, né, em Nova York, etc. E é uma editora que publica livros acadêmicos e você pode pedir pela Amazon.com. Para finalizar, eu vou trazer aqui uma história maravilhosa que vai te trazer grandes reflexões. Eu passei essa história para alguns alunos meus, né? Numa aula, num curso de doutorado que eu estou fazendo, que depois que eu estou ministrando, aliás, com outros professores, que depois eu comento mais sobre esse curso, muito interessante. Mas comentei com os alunos dessa história. A história da águia e do corvo. O corvo ataca a águia. O que ele faz? Ele se posiciona nas costas da águia, voa até as costas da águia e começa a bicá-la.
A águia não reage contra o corvo de nenhuma forma, a não ser voar mais alto, voar mais alto, voar mais alto, até que em uma determinada altura o corvo tem dificuldade de respirar e sai das costas da águia. Essa é uma alegoria maravilhosa. Então, o que, que a águia faz para se defender? Voa mais alto. E é isso que eu quero passar para você. Vamos fazer o mesmo? Tem muita gente na nossa vida querendo destruir a nossa vida, não tem? Tem muita gente querendo atrapalhar, não tem? Tem muita gente querendo fazer o mal, não tem? Ou você ainda acredita que nesse mundo só tem bondade, né? Opa, precisa acordar, né? Então tem muita gente fazendo mal. E aí, como que a gente faz? Nem sempre a gente vai ficar brigando, batendo boca, nem sempre. Na maior parte das vezes, então sempre que houver uma pessoa ou mais lhe desprezando, lhe desrespeitando ou lhe atacando, voe mais alto e se liberte das picuinhas. Não fica nas picuinhas, né? Se liberta das picuinhas e voa mais alto. Não perca tempo com picuinhas e sempre voe mais alto. Então essa alegoria da águia se libertando do corvo, voando mais alto e numa determinada altura o corvo tendo dificuldade de respirar e saindo, é uma alegoria muito importante do que podemos fazer e devemos fazer na maior parte da nossa vida. Voe mais alto, saia das picuinhas, saia das briguinhas e tudo mais e voe mais alto. Vamos colocar em outros termos, vá para uma frequência vibratória maior, mais elevada. Em vez de ficar brigando, não, você falou isso, mas vai para uma frequência vibratória mais elevada, que tem amor, que tem felicidade, que tem a verdadeira paz, não essa paz fajuta que falam que existe, mas a paz verdadeira. E lá você encontrará não apenas a inteligência suprema, que lhe trará grandes instruções. Aliás, você encontra pelo YouTube alguns trabalhos meus, né? Um deles é meditação, que eu vou depois pedir para fazer o link aqui. E nesse material você vai entrar em contato com o seu eu superior, com o seu mestre. Então faça o seguinte, voe mais alto na espiritualidade. Entre em contato com o seu eu superior, com o seu mestre e principalmente com a grande inteligência universal, né? O seu mestre pode ser o nosso amado e querido Mestre Jesus o Cristo, ou outro mestre. André, eu sou da cultura judaica, então Moisés, né? Então cada um de nós tem o seu mestre e tudo mais, né? Eu sou de outra cultura, o seu mestre, né? De qualquer cultura que você viva. E nisso você receberá respostas mais elevadas e saberá agir de uma forma mais elevada. E assim venceremos todos os corvos que tentam destruir a nossa vida. Não com picuinhas, mas voando mais alto. Então sempre busque voar mais alto e estenda as suas asas. Voar mais alto é desenvolver plenamente todo o seu potencial. Voar mais alto é ter plena liberdade na existência. Viva plenamente e desenvolva plenamente o seu potencial. Isso vai ser maravilhoso para você. E aí você vence todos os adversários que tentam te derrubar. É aquela frase também, né? Os cães ladram e a caravana passa. Passe, mas só que voe muito, muito alto. Você pode. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você
e até a semana que vem.